Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o Diogo. E eu sou a Gisele. E vamos para mais um podcast de vida de imigrantes aqui do nosso canal. Hoje a gente tem um casal de amigos aqui lá da igreja. Eu vou deixar que eles se apresentam, então façam as honras, por favor. Meu nome é Daniel, nós estamos aqui em Portugal há praticamente 4 anos, né? Somos de São Paulo e a minha esposa Arlete vai se apresentar. Arlete. E os dois eram de São Paulo, é isso? Sim, Assim. De onde? Assim? De onde? Então, nós somos nascidos em São Paulo, capital, mas morávamos em São Bernardo do Campo, que é o ABC de São Paulo, Grande São Paulo. Ok. Moramos, depois de casado, a gente morou por muito tempo no ABC. A ideia aqui do podcast é trazer experiências, né, da galera que já está aqui e que talvez possa ajudar, né, quem está lá. Então, a gente já está aqui há algum tempo, 5 anos já, né, aqui. 4 anos vai completar agora. Já não, como a gente estava conversando, já nem se sente mais aquele Imigrante. Mas assim, é só para... Estamos em casa. Nós viemos a pra gente casa tá- há 4 anos. Muito bom. Mas assim, são 4 anos, 5 anos que não são fáceis, né? Mas lá no início teve um motivo, né? Eu acho que teve, né? Sim. Para Sim, poder vir sim. para Portugal. E pode falar um pouquinho assim? O que motivou vocês, né? Sim, eu desde criança sempre tive o sonho de morar fora do Brasil. Eu tenho um irmão gêmeo e o meu irmão gêmeo, e nós fizemos um plano de morar nos Estados Unidos. Eu tinha 20 anos. Quando eu a conheci, falei pra ela: nós vamos começar a namorar, mas vou te deixar em 1 mês. E você aceitou isso? O mês dava pra aguentar, né? Só Deus que sabe o futuro, né? Nós já tínhamos então um plano de morar fora. Ele vendeu o carro dele, eu demorei um pouco para vender o meu, mas nesse meio tempo a minha prima que morava nos Estados Unidos falou: não venham porque não se consegue emprego, né? E o objetivo era ir de guerra época também, de né? guerra. Ela falou: olha, estão perseguindo os imigrantes, então é melhor que não venha. Eu falei: tá bem, né? Isso foi mais ou menos em que ano, Daniel? Foi em 2001, 2002. Foi o quê? A guerra do Kosovo? Foi no Iraque. Estavam invadindo e estavam perseguindo Os americanos. E aí logo depois também do evento das Torres Gêmeas, né? Sim. O imigrante começou a ser muito perseguido nos Estados Unidos. E Qualquer tipo de imigrante? Qualquer, porque quem contratava imigrantes ilegais lá não era na verdade, sofria sanções do governo, né? Então eles acabavam que nem contratavam imigrante. E ela falou: então não venha porque você dificilmente vai conseguir um emprego, né? Ok. E como naquele momento o meu objetivo era um objetivo de imigrante mesmo, que era ir ganhar um dinheirinho e voltar. Pra casar com a Carlete. A ideia era essa, né? Ainda bem que não deu certo. Acabou que o plano foi pra água abaixo. Ainda bem. O meu irmão ficou sem carro e eu ficou sem carro. E eu acabei ficando com o meu naquela época e o sonho meio que morreu, né? Aí, em 2014, ele continuou com o plano dele, foi morar no Canadá, ficou um tempo lá, eu fui pra lá, fiquei 1 mês e pouco. E já fui, ela falou: olha, vai porque você já vai preparar o terreno pra gente mudar. Eu já tinha essa vontade, né, de morar fora. Sim. Mas aí também já era um outro momento, né? Vocês já estavam casados, já tinha Isso, Cadu nesse também. momento o Cadu acho que tinha 12 anos já. Não, 10 anos, né? Mais ou menos. Não, ele tinha 18 anos ainda Que e você era... foi pro Canadá. Ficou 1 mês no Canadá. E eu fui um país maravilhoso, moraria lá fácil, né? Só que acabou que o meu irmão acabou não conseguindo ficar lá também, porque quando eles fizeram todos os planos para mudar para lá, ele foi com visto de trabalho, e com visto de trabalho lá um podia trabalhar, só que o outro era obrigado a estudar, né? E eles não fizeram naquela altura o seguro-saúde. Aliás, eles fizeram, mas a carência não permitiu, porque eles descobriram que ela estava grávida. Aí ela falou: olha, para ter o filho lá ia gastar na época $21 mil. Ela falou: melhor ter no Brasil, porque eu tenho seguro, saúde, Aí não tudo. deu certo também. E ele acabou voltando, ficou super triste. Foi um tempo que eu tive lá. Aproveitou também. Foi um tempo que eu tive com ele, para dar uma força, né? Para dar
pra Sim. dar um pouco do que eu sentia, do que eu achava, né? Falei, ó, melhor é você ficar com a tua família, né? Porque a esposa ficou no Brasil e ele ficou lá sozinho, então... Ah, não faz nem Não faz sentido. sentido. Nesse período nós tínhamos uma empresa, já há 5 anos que a gente trabalhava junto nessa empresa, só que teve um momento difícil, tempo de crise no Brasil, que foi em 2012, e aí o Daniel já estava, assim, já não aguentava mais trabalhar ali, ter a empresa, Sim. né? Porque é muito difícil. Aí ele foi pro Canadá, passou esse período lá. Quando ele voltou, ele já foi para trabalhar para fora, né? Trabalhar em outra empresa. E eu fiquei com a nossa empresa por mais 5 anos. Sim. E ele trabalhando em outras empresas, eu fiquei com essa empresa. Só que assim, era cada vez pior. As dívidas iam acumulando e a gente já não aguentava mais esse peso de ter essa empresa, né? Só que o que segura a gente é o casal, né? Porque ela nunca teve vontade de ir pra fora. E eu sempre tive esse sonho, né? Sonho de ter uma vida melhor, sonho de estar num país de primeiro mundo, sonho de poder dar uma educação melhor pro meu filho, sonho de ter um lugar seguro, né? Que a gente pudesse andar pela rua sem nenhum medo, né? Poder deixar o nosso filho ir pra escola sozinho, sem nenhum medo. E quando ela falou pra mim, tô com vontade, eu falei, agora vai. Agora é a hora. Agora vai, né? Porque não adianta nada. Não só querer, né? Não adianta. E quando eu vi que ela realmente estava empenhada nisso, eu falei, agora vai, eu vou comer. Comecei a me mexer, só que para as coisas acontecerem não era tão fácil assim, né? Porque vender uma empresa no Brasil não era fácil. Tanto que a gente nem vendeu, a gente praticamente transferiu a empresa para outra pessoa só porque a gente queria deixar o nosso sonho fluir, né? O sonho de ter uma vida tinha diferente. que abrir mão. É isso que eu ia falar. Pra Às vezes poder- a gente tem que dar uns passos atrás, Pra né? trás. Pra depois dar mais sim Para poder avançar, foi isso mesmo. A gente veio para cá basicamente sem nada. Aí nós vendemos tudo, né? Tudo de casa. E vocês tinham casa lá no móveis. Brasil? Não. Só que antes da gente vir, né? A gente mandou um cobaia. Mandou o teu irmão. O irmão O dela. irmão veio. É bom ter irmãos, né? Coitado dos irmãos. Mas na verdade eu até brincava com ele, pô, ele roubou o meu sonho, né? Mas acabou por nos ajudar, porque ele veio, falou, olha, é bom mesmo, venham, né? Porque é muito Isso difícil. já aqui. Aqui, né? Quando a gente veio, ele já estava há 1 ano aqui. Sim. Então já era um lugar pra gente fazer uma transição, né? Poder estar ali pra dali procurar uma casa. É muito difícil procurar imóvel morando fora. Gisele trabalha com imóvel, mas quem tá lá perdido não sabe onde encontra. Por exemplo, quando que eu imaginei que ia morar no Montijo? Pois é, e como é que surgiu isso aí? Depois tem que contar como é que surgiu. A gente chega lá, mas foi ele vir, aí o que ele fez? Começava a me atiçar, mandava mensagem, Todo vídeos. dia mandava Olha, mensagem. tô passando aqui na ponte 25 de abril. Aí eu olhava aqui e ficava... Tô passando aqui, olha, Era tem, bem assim. tem o caixa eletrônico na rua. Foi uma Tô na aliciamento praia. forte. Era tudo assim, então sempre, né, aguçando a minha vontade, até o momento de eu olhar a passagem, tava barata, comprei, né? Só que a gente comprou pra ida e volta, né? Falou, vamos passar as férias lá. Passeio. Isso era janeiro, fevereiro, nós compramos passagem para final de julho, para passear, para férias mesmo. E aí nesse momento a gente comprou e depois de um tempo que a gente não tinha certeza se as coisas iam dar certo, eu não tinha emprego, tentava transferência na minha empresa nunca deu essa alternativa e até o momento da gente chegar ali e falar, não, a gente tem que ir, a gente vai pra ficar. Com a cara e com a coragem assim, né? Se for para trabalhar de qualquer coisa, Uber, entrega de moto, porque eu tenho carta de condução, né? Tanto de moto quanto de carro, a gente estava assim, disposto a fazer qualquer trabalho. Ficar sem ganhar um salário estava fora de cogitação, né? A gente precisava
mesmo ter alguma fonte de renda. Por quê? Primeiro porque naquele momento ainda era mais fácil. Hoje está mais difícil. Mas já era 1 para 4 e pouco, né? Então o dinheiro que a gente tinha lá, dividia ele por 4. Agora divide quase 7. Eu acho que tá 5 ou tá 5,20, né? 5,26 tá lá. Tô perdida. Assim, mas ali já era difícil, imagina agora, né? E momento da pandemia que o negócio foi lá em cima. Então a gente já tinha isso, sabia que tinha que arrumar emprego logo. Falando, não posso ficar mais de um mês sem emprego, porque senão a grana que já... Aliás, a gente conseguiu juntar um pouquinho, né, com o tempo, mas mesmo assim não era algo que dava para sobreviver ali 5, 6 meses, não tinha como, então tinha que ter um emprego logo. E aí eu tomei uma decisão, né, de chegar na minha empresa e falar, tô saindo. Pediu demissão. Pedi demissão. Ok. E aí? Cheguei, falei com o meu chefe, falei, vou sair. Mas por quê? Não, porque eu vou morar em Portugal. Mas você vai fazer o que lá? Ele? Não sei, qualquer coisa. Qualquer coisa. Se bobear, até vou dirigir Uber. Acabamos de falar aqui. Falei, mas não é pra você? Falei, mas eu já tomei a decisão. Aí ele saiu da sala comigo, vi que ele ficou meio chateado, né? Daqui a pouco eu vi que ele entrou na sala do diretor-presidente lá, e daqui a pouco ele me chamou. Falei, ih, ferrou. Que história é essa, né, Daniel? Falei, vai nos deixar? Eu falei, vou morar em Portugal. Mas vai fazer o que lá? Repetir a mesma história. Você é louco? Falou pra mim. Eles nunca acreditam, né? Você é louco? Eu falei, não, eu quero ir lá, eu tô decidido. Ele falou, calma aí. Pegou o telefone, ligou pro diretor da empresa na Europa, em Londres. Ligou na minha frente. Não estou falando que você tem que contratar, mas eu indico. Fala assim, vai valer a pena. E veio a calhar que naquele momento ele estava vindo para Portugal. Esse diretor... O diretor de Londres estava na mesma semana vindo para Portugal e entregou meu currículo na mão da diretora. Já me chamou para entrevista. Português enrolado. Eu achei que tinha emprego já. Não, vamos marcar uma nova entrevista. Ai, meu Deus, a viagem é dia tal, o que eu faço? E a gente veio pra cá sem emprego, sem nada. Final de julho. E eles falaram, olha, quando você chegar lá, você avisa. Veio sem nada certo, né? Liguei, já cheguei, viu? Tô aqui preparada pra começar amanhã. Aí ela falou, tá bom, nós vamos marcar uma entrevista. Eu falei, outra vez? Aí já era quanto? A terceira? Já era a terceira. Já ia marcar a terceira entrevista. Fui pra lá, olha, então a gente vai analisar, vamos marcar uma nova. É sempre assim. Aí era início a nova, de agosto, não, isso era início de agosto. Isso o tempo passando. Não, mas e o salário e o dinheiro do Brasil dividindo por 4, né? E aí, naquele momento, eles falaram, não, a próxima entrevista era próxima já, né? Então eu fui de novo. Tipo, isso tudo dentro de uma semana, mais ou menos. Isso é rápido. Sim. Mas foi mesmo assim, já pra chegar lá, pra definir quanto que ia ganhar, né? Pra falar condições e tal. Só que aí veio uma nova surpresa. Só que é só em setembro. Porque agosto é mês Era de férias. Tá todo verão, mundo tá todo viajando. mundo no lugar. Puxa vida. Naquela semana o meu chefe ia Era sair de para férias. iniciar só início de setembro. Né? E como a gente estava naquela situação dependendo de um trabalho, a gente pensou, nós conversamos, olha, a gente só vai ficar tranquilo quando assinar o contrato. Claro. Quando tiver o contrato assinado. Por enquanto era só de boca. Veio para mim logo um e-mail com a proposta de contratação, e a partir daquele momento estava certo, né? Isso já ajudou a ter plano de telefonia, né? Que eu apresentava aquilo, né? Já ajudou no contrato de aluguel que da eu fiz. renda da casa. E a partir daí as portas todas começaram a abrir, né? Graças a Deus. O começo é assim, né? Enquanto não consegue um documento... E ela não tinha nada. E aí, era mês de agosto, o trabalho dele já estava meio que certo, né? Então a gente foi aproveitar, fomos conhecer Portugal, fomos nas praias, Torre de Belém, Turistar, né? Passear, turistar. Nós ficamos um mês inteiro, minha mãe veio junto para passear e ver meu irmão que estava aqui, então a gente aproveitou para passear com ela e com ele. E aí ele começou a trabalhar início de setembro e eu ainda não sabia o que ia fazer, né? Sim. E aí tava lá na igreja, primeira semana de setembro, aí a Cleia, ela comentou que no lar que a prima dela trabalhava, tava precisando de gente para cuidar de idosos.
E aí Detalhe, ela nunca tinha feito isso. cuidar de idosos, isso eu sei né? fazer. Deve ser legal, né? Já cuidei da avó do Daniel. Aí eu bati na porta do lar, fiz uma entrevista com a doutora responsável, né, do lar, e ela perguntou: você já tem experiência, né? Aí eu fui sincera com ela, aí eu contei a minha história, falei: olha, lá no Brasil eu tive uma empresa por 10 anos, era um trabalho totalmente diferente, mas eu tenho facilidade em aprender, eu gosto de idosos, de lidar com idosos. Sim. Aí ela virou pra mim e falou: você consegue, né? Aí tudo bem. Aí você acreditou, né? Não, aí eu fui pra casa assim, cuidar de idosos, meu Deus, fiquei super preocupada. E ao mesmo tempo tava torcendo pra que ela não me chamasse. Porque aí seria, seria uma desculpa pra eu não ir trabalhar com isso. Sim. Aí foram 4 dias de trabalho, ela me chamou pra trabalhar, foram 4 dias de trabalho horríveis. Eu vi coisas que é muito difícil. No primeiro dia ela falou pra mim: será que eu vou amanhã? Eu não queria voltar no dia seguinte, porque além de ser um trabalho pesado, a gente não para, trabalha, mexe muito com o nosso psicológico, né? Sem contar, vai cozinhar em casa, você lavou o velhinho ali, né? Então, enfim, mas assim, foram 4 dias, os primeiros 4 dias foram difíceis, mas depois eu acostumei. Agora esse ano vai completar 4 anos. Que tá lá na eu tô lá na mesma empresa, no lar, efetiva, tudo. O trabalho, tiro de letra. E ainda é pesado como no começo? Nada, parece que eu vou... Já se acostuma. Já, muito. Né? Claro. Já tô super acostumada. Mas já foi pesado, porque o problema na época da pandemia, ela sofreu demais, né? Sim. Na pandemia foi bem complicado. É uma profissão que não tinha opção. Sim, não Quando dava muitos pra foram parar. trabalhar de casa, ela tinha que estar lá, toda protegida, a área de a gente separar os a contaminados. doença de perto, né, de frente, assim. Às vezes o utente contaminado, a gente tinha que ir ali mexer, tudo. Muito complicado, com proteção, mas mesmo assim, né? Sim, arriscado. Sim. Mas deu tudo certo. Tô lá até hoje. Tá gostando? Gosto. Quer dizer, eu penso em outras coisas, mas ao mesmo tempo... abrir uma empresa de cuidador. Então, o duro é a responsabilidade, né? Porque, por exemplo, no lar tem o psicólogo, tem o enfermeiro, tem a cozinheira, tem a pessoa que lava e passa as roupas deles. Tem o entretenimento. É bem dividido, né? É bem dividido. São muitas coisas que fazem ali dentro, né? Então, eu só sou uma ali pra cuidar tudo. Acho que o principal é o que eu faço, né? Mas também tem todo... Sim, as outras valências, né? Do lar. Que são igualmente importantes, né? Sim. Vamos lá, para quem chega agora e procura um emprego e tem essa oportunidade essa opção, né? Oportunidade não. De trabalhar no lar. É difícil para entrar? Muito. Precisa ter muita experiência? Alguma coisa Não, assim? eu não tinha experiência nenhuma. É muito fácil. É só você ter disponibilidade. O que eu acho mais complicado, que eu acho que é em qualquer área aqui, né, de Portugal, normalmente os empregos são de substituição. Então, por exemplo, tem uma funcionária que já está lá há 20 anos e ficou doente. Ela vai ficar 1 mês de baixa médica. Então, durante esse período, eles contratam uma pessoa para substituir. Então não exige muita experiência, mas você tem que saber que vai entrar ali para substituir aquele funcionário e pode ficar só aquele 1 mês. Só que se você fizer um bom trabalho, é assim, mostrar interesse, disponibilidade, que foi o meu caso. Eu fui para substituir e tô lá até hoje, né? Já fui efetivada. Mas saber que são contratos, normalmente são contratos de substituição, fica por aquele período, quando a pessoa voltar de baixa e aquela pessoa fica sem emprego. Mas vira e mexe tem alguém que fica de baixa e aquela pessoa... São vários, né? Novamente, a pessoa fica lá,
vai ficando. Tem vários funcionários que estão lá, cobre um, aí o outro volta e já cobre uma outra pessoa. E aconteceu isso com você também? Aconteceu isso comigo, só que a minha substituição foram só 4 dias. Foi nos meus primeiros 4 dias que foram horríveis, quando eu tava começando a adaptar com o trabalho, aí eu tive que sair porque eu só fui para substituir essa pessoa 4 dias. Aí fiquei super chateada, mas como eu me esforcei, demonstrei interesse, passou uma semana, a doutora me chamou para substituir uma outra pessoa. E aí eu entrei, substituí essa pessoa por quase 2 anos, essa pessoa se reformou e aí eu fui efetivada. Você assumiu o cargo, né? Isso. O lugar, né? Dessa pessoa. Aí já entrou mesmo pro quadro. Tira uma dúvida. Você disse que então foi chamada para fazer 4 dias. Isso. Mas aí nesses 4 dias teve contrato de trabalho? Contrato de trabalho, tudo certinho. Contrato temporário. Contrato Mas de vinha lá que era 4 substituição. dias? Não, vem que é um contrato de substituição. Então, por exemplo, a Arlete está a substituir, Fátima. Um exemplo. Mas não tem um período, porque a empresa não sabe o período que aquela pessoa vai ficar afastada. Pode ser uma semana ou pode ser 2 anos. Sim. E sempre vem o nome da pessoa que você está substituindo? Sim. Sempre vem o nome da pessoa que eu estou substituindo, que a pessoa está substituindo. E isso é uma coisa que todos os contratos temporários têm que ter em Portugal, né? Por exemplo, o meu, quando eles me contrataram, a empresa colocou lá o objetivo pelo qual estava me contratando. Colocou até o nome do cliente que precisava ser atendido, né? Então, porque isso tem que ter uma justificativa por que aquela empresa está contratando aquela pessoa, aquele funcionário. Sim. Trabalhar no lar é interessante porque assim, são turnos rotativos, né? Então, tem dia que eu trabalho das 8 às 4, outro dia das 4 à meia-noite, outros dias da meia-noite às 8. São menos noite que eu faço. Mas o bacana é que aí a gente ganha um adicional de turno. Adicional noturno. Subsídio de turno. Então, por exemplo, ao invés de eu ganhar só o salário mínimo, que é 765, é isso o valor do salário mínimo? Aí eu ganho 25% a mais em cima desse valor. Mas só desses dias que você trabalha à noite? Não. Se ela trabalhar um dia no mês, no horário noturno, ela tem direito. Na noite eu já ganho esses 25% a mais. 25% em cima dos 700 salário. do seu salário. Vamos dizer que é salário mínimo, independente do salário que você tenha. Interessante. Então é muito interessante, porque acaba que a gente não ganha só o salário mínimo, né? Isso motiva, né? E depois contra outra coisa, e você tem subsídio de alimentação, só não tem o transporte. Aí, por exemplo, eu moro a 1 quadra do trabalho. Uma quadra não, é atravessar a rua. Mas as colegas que dependem de transporte, aí cada uma arca com o seu transporte. Mas aqui em Portugal, né, as pessoas têm o passe, acho que é 30 euros por mês ou 40. 30 para entrar dentro do município e 40 para entrar na Grande Lisboa. E paga esses 30 ou 40 aqui dentro euros. do Montijo deve ser mais barato. E aí anda à vontade. É os 30. É 30? Então, assim, o salário é bom, pelo menos o lar que eu trabalho é muito bom, a estrutura é boa, paga certinho, não atrasa. Acho que no começo tudo é complicado e mais difícil, né? Mas depois que o tempo passa... Paga a hora extra também, se trabalhar nos feriados. Tudo é mais complicado, porque no começo você não tem como provar quem você é. Né? Você não tem... você já é uma pessoa que está meio perdida, porque por mais que seja português, no começo a gente não entende nada, né? Fala uma besteira, uma palavra está errada. Sim. Né? No meu caso, eu trabalho com atendimento ao cliente também, a Gisele deve ter passado por isso também. O teu superior acha incômodo você tá com uma pessoa com um português diferente do que eles estão acostumados, né? Então isso é um pouco não diria constrangedor, mas é algo que... mas causa alguma confusão aqui pra gente. Um pequeno bloqueio, né? Um pequeno bloqueio no início, mas pra destravar isso demora um tempinho, né? Mas é aquilo, é um país sensacional. Nessa época, então, quentinha, né? Em todas as épocas, né? Porque eu gosto mais dessa. eu curto... Eu também.
dá pra aproveitar mais, né? Você Eu gosta curto do o frio e o verão. verão. Então, pra mim, aqui tem tudo isso. Tem neve, tem que a gente adora. Não, eu gosto do frio, mas tipo uns 2, 3 dias. Agora, tantos meses assim. Eu gosto do verão, mas também aquele dia, por exemplo, na semana passada fez um dia muito quente, foi muito muito quente. Aí já não. Aí já não vai muito. Não, mas entre o quente e o frio, eu prefiro o quente. Eu gosto mesmo da época da primavera. Não, aí fica cheio de outono. alergia aí. Mas fico com muita alergia, minha alergia tá atacada. Então, eu costumo dizer que eu não sinto muitas estações. Porque o meu trabalho é só atravessar a rua, eu tô dentro do trabalho. Então, por exemplo, no inverno eu tô dentro de casa quentinha, eu saio, atravesso a rua, tô dentro do trabalho. Eu não sinto a estação, não sinto o frio, não sinto o calor. Então, esse é um dos motivos pelo qual que eu não quero trocar de trabalho. Entendi, sim. Porque é muito cômodo, eu não gasto tempo pra ir, nem pra voltar. Sim, e essa qualidade, acaba tendo uma qualidade de vida, né? Mesmo que seja por turno, mas que você já acostumou. Sim, assim, nós trabalhamos aqui no Montijo, né? É diferente, a gente pode vir almoçar em casa todos os dias. E isso é bom. Aí a gente economiza na rua, porque não gasta dinheiro com almoço. Mas isso é uma coisa que, pra quem vem de fora, por exemplo, o português está muito acostumado com a marmita. Sim. Marmita. Sim. Muito acostumado. Por exemplo, eu mesmo no meu trabalho levo a marmita. Eu trabalho agora também num já levei prédio. muita marmita, mesmo lá no Brasil. Não, mas no Brasil eu trabalhava na Avenida Paulista. Ali você tem 500 opções de restaurantes. E por mais que tenha, o português está mesmo acostumado a levar marmita. Comida caseirinha de casa. Eu trabalho agora num prédio que é um edifício de coworking, né? E lá tem a área que todas as empresas vão lá embaixo, micro-ondas para comer, né? Então só estrangeiros no prédio e os estrangeiros fazem a mesma coisa. Né? Até mesmo no shopping. Tem Sim, a área de marmita. tem Isso a foi área uma lá coisa que me dos chamou a atenção. micro-ondas. Legal, de né? micro-ondas. Tem as cabines. E agora, até aqui no Intermarché, eles renovaram ali o Intermarché, eles têm um micro-ondazinho pequenininho lá para você esquentar a sua comida se quiser comer. Sim, essa cultura a escola que o Cadu estudava, o nosso filho, as crianças que não levavam comida, iam no mercado, comprava pizza e esquentava no E micro-ondas. o Cadu levava marmita também. Ele sempre gostou da comida de casa. Já na escola não tem muito disso, né? No Brasil? Não. Não, assim, eu sempre estudei em escola pública, então eu comia sempre na escola. Não, ou você come a comida da escola ou você leva um dinheiro para poder... Geralmente é a cantina. Não, aqui tem o micro-ondas para o aluno poder esquentar a marmita dele. Legal. Isso é legal. E voltar pro Brasil, assim, pensa... Só passeio. E com medo ainda. Mas por que, cara? Aqui, tão bom como o nosso. Eu tive lá em 2021, mas eu tive medo. A gente sai de um país seguro Eu também tive essa sensação. e eu tinha medo de tudo no Brasil. Né? Eu tava com medo da sombra, praticamente, né? Porque você vê tanta coisa, né, acontecer. Aqui, um crime acontece, eles repetem na televisão por 500 mil vezes. Porque tem pouco pra mostrar. Sim. Né? Lá eles até se perdem. É 10 segundos de notícia. É a diferença Não, a de gente tamanho também, assim, apesar de eu ter ido lá em 2021 e foi na altura da pandemia, não consegui fazer muita coisa, era perceptível essa questão de insegurança, né? Eu acho que a gente sai, aumenta, né, também. E como o país mudou, né? Pelo menos a gente lá no Rio, eu também senti isso, o Diogo também sentiu, depois foi a mudança, né? Mas eu acho que não. Tá diferente. Eu estive lá. A gente viu, tipo assim, parece que é muita sujeira, mas acho que sempre, não acho não, que sempre foi. E a gente não via, tava lá dentro. E agora aqui em outros países é diferente. Não sei, porque também não acho Portugal muito limpo, não. Não, mas tem a diferença, né? Tu consegue ver uma grande diferença quando vai lá. Não, mas o principal, por exemplo, eu também não acho, principalmente o Montijo aqui, não acho mal. Não, se você vai pro norte é muito limpo. O norte é diferente. É diferente, muito mais organizado, né? Sim. Mas o sul tem muito, é aquilo, né? A maioria dos turistas vem pra cá porque Lisboa é a cidade principal. Acaba sendo inevitável, né? Essa questão da sujeira mais perceptível. Sim. Né? Mas falando do Brasil, é mesmo o fato de você sair de um lugar que você tem tranquilidade para fazer o que você quiser, a hora que você quiser na rua,
Isso não tem preço, né? Para ir para um país que você sabe que a qualquer momento você vai ser abordado por alguém. Você pode ser abordado por alguém na rua, né? Qualquer hora, qualquer momento. Então, no nosso caso, no Brasil nós ganhávamos mais do que a gente ganha aqui. A gente também. Só que o nosso dinheiro lá rendia menos do que rende aqui. Por quê? Lá a gente tem que pagar a escola. Se você quer dar uma escola melhor pro filho, a gente pagava a escola pro Cadu. Era um dinheirão, ainda mais em janeiro. Nossa, material era uniforme, escolar, material, matrícula. Sim. Era um dinheirão. Condomínio de apartamento. Então, isso é caro. Então, assim, era muito caro, no prédio não tinha nada. O passeio que a gente fazia era tudo ia dinheiro, né? Então aqui a gente ganha um pouco menos, mas o dinheiro rende mais, porque assim, a meia hora você vai para qualquer praia paradisíaca em Portugal. Tem vários parques para passear. Os passeios são diferentes do E Portugal do é um país muito bonito. Pode ir para qualquer lugar. Até mesmo daqui a uma hora e meia você vai em lugares assim. Tem muitas cidadezinhas aqui. E para quem quiser andar um pouquinho mais, 6 horas está em Madrid, 5 horas está em Sevilha. De carro, se quiser. De carro. Sim. E de avião, em 3 horas está em qualquer capital da Europa. É verdade. Então, assim, além da segurança, né, a qualidade de vida, esse é um dos motivos pelo qual a gente não quer voltar para o Brasil. Né? A gente até pensa em morar em algum outro país da Europa, né, porque os salários são maiores, né, de repente para conhecer, ter outras oportunidades, mas para o Brasil não. E conhecer uma outra realidade também, né? Um outro país. Hoje diz uma coisa, como é que foi a adaptação do Cadu? Cadu já era um adolescente, né? Quando veio pra cá, e tinha quantos anos, mais ou menos? 12 anos. Ok. E ele sofreu com essa questão da adaptação? De amigos? Pelo contrário, ele se adaptou muito bem. E assim, aqui no Montijo tem 2 escolas do ensino primário e secundário, que é o Peixinho e o Varela. O Peixinho é uma escola bem top, né? E é mais elitizada. É mais elitizada, escola linda, parece até a escola particular lá do Brasil, né? E o Varela, assim... É mais povão. É de parecia terra. Um estábulo, né? Achei que tava deixando... Vai lá, filho, estudar na fazenda. A sala de aula... E aí, assim, só que não tinha vaga para ele estudar no Peixinho. Então ele teve que ir pro Varela. Aí ele estudou o 7º ano. Não, e quando a gente foi fazer a matrícula dele, falaram, olha, se quiser aprender francês, porque tem a terceira língua, né? Porque o inglês é obrigatório e a terceira língua, uma escola é espanhol, ensino espanhol, que é o Peixinho, e a outra ensino francês, que é o Varela. E quando eu vi a escola, eu falei, não, mas ele quer aprender espanhol. Foi mesmo. Eu sabia que o francês era melhor. Mas ele aprendeu francês. Aprendeu um pouco. Pro Varela. Sim. Teve que ir pro Varela, né? Lá que tio chora e a mãe dele. E assim, e o estilo do Varela é assim, tem aquelas salas de aula que são só os meninos repetentes, que já tem, sei lá, bem mais 30 anos. Então, 20 e poucos tem. Sério? Tem. Uau. Então, e aí... Coitado, cara. Mas assim... Não, na dele não tinha. Ele entrou numa sala que tinha um grupo de... Ele fez uma amizade que ele tem até hoje. Ele mudou de escola, ele foi pro ensino médio, agora ele escolheu fazer o ensino médio técnico. E é uma escola muito boa, é até patrocinada pela Alta Europa, por empresas automotivas, chama ATEC, a escola de ensino técnico que ele foi. Mas ele continua, mantém a amizade com o do Varela. E são portugueses, né? São portugueses. Legal. Eles se Só tinha um brasileiro. bem. Que era ele. Não, tinha mais um colega. Mas eles se adaptaram muito bem. E eu fiz essa pergunta para a diretora. Falei, porque a gente via vídeos no Brasil. Exato, por isso que eu fiz essa questão para vocês. E se preocupava com a xenofobia, né? Porque tem, né? Tem. Quando eles falam zuca, brazuca, é uma ofensa. Eu até depois vou falar aqui o que aconteceu até comigo. Não fala português, fala brasileiro. Sim, eu sei, falam isso pra mim. Até tinha questões, né,
né, que eu vi na televisão, que as professoras estavam dando nota baixa para o aluno que não falava o português de Portugal, né? Então isso, eu tinha esse medo, né? Então eu perguntei para a diretora, tem questão de xenofobia aqui? Falou, não, a gente faz de tudo para que isso não aconteça aqui na escola. Mas a ideia era ele fazer o 7º ano, no 8º já ir pro Peixinho. Mas fez tudo no Varela. Aí eu falei, vou tentar passar ele pro Peixinho, que é uma escola mais forte. Todo mundo falava, olha, o ensino é bem mais forte e tal. Mas aí a turma que ele entrou no Varela era tão boa, a turma, que acho que isso acaba sendo mais importante do que uma escola mais forte, com uma estrutura melhor. E ele foi super bem, terminou o ensino primário lá e até... Agora tá no... aí mudou de escola porque foi fazer o técnico. Ele veio de uma escola particular no Brasil, né? Sim. Sentiram diferença aqui em relação ao ensino, mesmo pro Varela? Não, acho que a diferença foi mais pelo fato da pandemia, que ninguém sabia o que ia fazer. Não sabia o que... Então a criança ficou meio solta ali. Mas o perfil do Cadu, ele é inteligente. Ele é muito autodidata. Ele é inteligente. Tem cara de CDF. Ele, eu não vejo ele estudar, mas assim, também nunca tirou nota vermelha, assim, nunca tirou nota abaixo da média. Então, o que eu exigia dele era tirar nota boa. Mas olha, para quem tá assistindo o vídeo, é importante saber que a Arlete comentou ali do gasto que diminui, né? A escola pública em Portugal é boa. Né? O ensino é muito bom, é o dia inteiro. Né? É o dia inteiro. Tem o esporte também que eles fazem, né? O material didático é gratuito. O aluno tem que se preocupar em não estragar o livro, não rasgar. Pra depois devolver, né? Sim, porque ele ganha um voucher e quando ele vai devolver o livro do ano anterior, se tiver em mau estado, ele já não ganha o voucher pro ano seguinte. Esse voucher, eles dão um voucher e o aluno, os pais, né, pode ir em qualquer livraria do shopping, onde tenha os livros e trocar o voucher pelo livro. Eles dão a relação dos livros que tem que comprar com aquele voucher. Sim, é isso? sim. E qual é o valor do voucher? Isso varia? A gente nem sabe o valor. Não tem um valor. É o voucher para trocar o livro de química, de física, português, eles selecionam matemática. os livros que querem. A gente entrega o voucher e no dia que chegar os livros a gente vai lá buscar. Outra coisa que o aluno também ganha, ele ganha um voucher para tratamento dentário. Acho que até 15 anos. O adolescente. Tem quantos anos? Fez 16. Tá, e agora ele já não ganha. Como foi pra secundária, não ganha? Isso. E outra coisa também que o aluno ganha, né, dependendo da classe social, a Segurança Social paga um subsídio pro adolescente, pra criança. Então, pro adolescente diretamente ou pros pais? A gente dá o banco, é um subsídio. É uma ajuda que o governo dá também. Mas aí acho que já tem que ter a residência, pelo menos. Sim. Tem que ter a residência. Não, a gente tá falando pra quem tá legal, né? Sim, ok. Então quem não tem residência é criança. Ou no caso dos pais. Aí eu já não sei. Eu não sei dizer se tem que ter residência, se tem que ter a documentação, porque assim, eu acho que o aluno, o imigrante aluno, quando chega, a escola é obrigada a matricular o aluno. E aí, eu não sei se dali já gera um número de segurança social que aí dá direito a esse subsídio. Eu já não sei dizer. Eu acho que sim, que deve dar, mas sei que também é em função do IRS, né? Eu acho que dá para todos, porque eles pedem, quando você vai fazer a matrícula do filho, eles pedem um número da Segurança Social. Não, NIF. Eles pedem que é como se fosse o CPF do Brasil. Você tem que fazer isso, então você vai. Então, o estrangeiro, ele pode ter o NIF também, se ele for patrocinado por se alguém assinar por ele. Sim, um representante. Sim, tem que ter um representante. Então, uma vez que tem o NIF, já pode ter direito a ter também a ajuda da Segurança Social. É pequena, mas qualquer valor. Acho que para a criança acaba sendo mais. Nossa, é um incentivo, já ajuda a comprar, de repente, um tênis que o adolescente quer, né? Uma roupa, né? Um arrendamento.
Mas é pra criança, né? É pra criança. Não, ajuda muito. Qualquer dinheiro. Eu costumo falar assim, que aqui em Portugal, qualquer 50 euros, 100 euros, faz toda a diferença no orçamento. Faz, pior que faz mesmo. A gente vem do Brasil com aquela ideia assim, 100 euros? Eu não quero trabalhar para ganhar 600 euros, né? Porque a gente veio com essa cabeça, a gente veio assim que a nossa meta era ganhar 4, 5 mil euros por mês. Cada um. Enfim, mas sério? É verdade. A gente já começava a fazer conta, vou comprar isso, comprar aquilo. Vamos juntar tal e Vocês iam ser mais ricos que o presidente Marcelo. Vamos passear nos Estados Unidos rico, porque quem ganha em euro para comprar em dólar é bem melhor. Gente, aí depois que a gente foi ver o tanto que a gente tem que trabalhar. Aí depois vocês desceram pra realidade. O tanto que a gente tem que trabalhar para ganhar um salário mínimo, 50, 100 euros, faz toda a diferença. Eu, por exemplo, quando o meu chefe perguntou lá na tal entrevista quanto que eu queria ganhar, eu falei um valor, ele deu risada. Mas aqui é bem mais baixo. Foi mesmo. Ele falou, quero ganhar. Mas pelo menos esquentou. É bem mais baixo. Mas aí eu comecei a... Aí vocês começaram a perceber que... ter o pé no chão, que não era dessa forma. Outra coisa, né? É verdade, aqui na Europa a gente consegue fazer viagens para outros países gastando pouco, porque tem passagens de 30 euros ida e volta para França, para Roma, né? Para Itália. Só que assim, tem mais o hotel, tem mais isso, mais aquilo. O hotel é que acaba com a alimentação. Isso. É muito mais caro. Passeio, se for entrar em algum ponto turístico. Vamos supor que a gente Mas quanto a isso não é caro. Por exemplo, na Europa, qualquer museu que você vai entrar é numa faixa de 20 euros. Não passa disso. Mas aonde que eu quero chegar? Vamos supor que faça uma viagem ali de 3, 4 dias e gasta 500 euros. 500 euros é o salário de um mês inteiro. Você trabalhou pra gastar só em 5 dias. Então, não é tão fácil assim, tipo, não dá pra ficar viajando assim não direto. Dá pra esbanjar. Não dá. Fazer igual o pessoal faz, né? Ou esperar a época do verão pra poder pegar um país ou uma praia, sei lá o que, algum lugar quente, ou espera o inverno para poder ir para Suíça. O problema é que quando você tem filho, você quer da escola, né? Você quer conciliar as férias, né? Então acaba ficando muito caro, por exemplo, para viajar mesmo, né? Para no verão é muito quem não caro, sabe, por exemplo, a região que tem mais turismo em Portugal é o Algarve, né? Que são as praias mais bonitas da Europa. Só que para você ir para o Algarve, quando pode, por causa das férias da criança, é caríssimo. E todo mundo tá lá, né? Não só os portugueses. Sim. É caro por quê? Porque quem ganha mais, todo mundo ganha mais que o português na Europa, né? Então tem o inglês, francês, inglês, alemão. Não, e é verdade, a gente foi uma vez, tive um amigo que veio aqui. Foi ano passado isso? 2 anos atrás, sei lá. Ano passado. Aí nós fomos lá visitar, que era um colega do trabalho, veio ver a filha e ia ficar um pouquinho lá. Portimão, fomos lá e quando a gente anda pela cidade é só turista. Só gringo. E nem foi no verão. Nem era no verão. Mais ou menos nessa época. É o ano inteiro, né? Só inglês. Sim, mas no verão é uma coisa impressionante. Impressionante. Parece até Cabo Frio. A região dos lá fica lotada, né? Mas é uma proporção muito maior. Por exemplo, a gente conhece Cabo Frio, que eu sempre ia pra lá. Mas aqui o Algarve é turismo no verão e no inverno. Por quê? Porque pra quem vive na neve, aqui é quentinho. Aqui é quentinho. Né? Então eles preferem vir pra cá mesmo na época. Lisboa também. Turismo em Lisboa é o ano inteiro. O ano inteiro. Anda lá. Por causa disso, porque é um país quente, então o europeu, principalmente o de idade mais avançada, não quer ir para lugar frio. Eles vêm para cá. Teve um estudo que o meu irmão me falou uma vez, que Lisboa, com 500 e tal mil habitantes, ela praticamente dobrava o tamanho por conta do turismo que ela recebia diariamente. E agora sem falar nos imigrantes, né? Sem falar nos imigrantes. Que vem turistar e acho que tá cada vez maior, né? O número de gente vindo pra cá, né? É verdade. E o país... Não vejo muita mudança não, tu vê?
Não. Em termos de estrutura, né? De infraestrutura. Não. Assim, por exemplo, até mesmo aqui o Montijo, né? O Montijo mudou muito ao longo desses 5... A gente está aqui há quase 6 anos. Mudou muito a cidade. Melhorou, claro, mas ainda tem muita coisa para melhorar. Muita coisa. Sim. Principalmente a questão hospital e a questão as entradas da cidade. As entradas da cidade. É muito trânsito. Né? Por exemplo, nós que éramos de São Paulo, a gente morava numa cidade, São Bernardo, com 880 mil habitantes. São Paulo, 17 milhões ali juntando a grande São Paulo. Aí viemos morar numa cidade de 55 mil habitantes e pensamos, não vamos mais ver trânsito na nossa vida, acabou. Que nada. E o horário, né? O horário de pico. Sempre aquele horário do... 6, 7 horas, acho que agora 8, né? 8 horas, o trânsito para chegar aqui. Não, pouco. Essa hora já não tá muito. Não, essa hora não, mas tipo 6, 7. Então, você veio da mesma empresa, né? Você falou que veio da mesma empresa do Brasil. Sim, só não vim transferido, né? Mas como foi? Conta pra gente. Eu pedi demissão lá e o fato, quando eu pedi, eles falaram, não, a empresa não pode perder um profissional que nem você, me indicaram aqui. E aí eu passei por aquele processo que eu comentei mais cedo. Mas nem sempre não funciona assim, né? Não funciona assim, não. Tanto que algumas empresas proporcionam, né? Na verdade a maioria das empresas globalmente parou de proporcionar essas transferências, é mais para alguém que eles mandam para fora por um tempo para trazer de volta. Mas alguém para ir tá muito difícil, isso não tem acontecido. Mas no meu caso eu pedi demissão, com a cara e com a coragem para vir para cá, para fazer qualquer coisa, como eu tinha comentado, e ver aquela que eu consegui, né, passar nesse processo que não foi tão simples, né, levou tempo, mas foi bom. Por quê? Porque eu trouxe para eles uma visão de fora, né, uma visão de um mercado diferente, e eles queriam expandir. E muito maior, aqui. Né? Muito porque maior. O Brasil é muito maior. Sim, eu trabalho na área de comércio exterior, com transporte marítimo, né, e o Brasil é um país que faz muito mais exportações e importações que Portugal, comparado com o volume de negócio. Foi bom porque eu vim trabalhar com o que eu já sabia fazer, né? Exatamente com a mesma vaga, né? Só que durante esse período foi bom por quê? Porque eu já tinha ouvido isso de uma outra pessoa e eu senti na minha pele que quem aqui se dedica, né, muito, se empenha muito em alguma coisa, e o brasileiro tem essa vontade de querer crescer, né? Sim. É natural nosso. Não, eu acho que está muito ligado, né? Aqui o estilo de vida é um pouco diferente. No Brasil a gente vive muito parecido com o que é, por exemplo, pelo menos em São Paulo, a gente tem isso como times money, né? A gente tem aquilo, trabalhar, e o paulista não estava assim tão interessado em curtir a vida, né? Então, quem vem com esse sentimento e nós viemos, né? Se destaca na empresa. Isso me ajudou, porque eu consegui crescer na minha empresa. Eu tinha um cargo de executivo de vendas e aqui eu virei gerente de vendas, né? Sim. E pelo fato também de ser pequeno, né? Também ajuda, por quê? Porque dá um acesso mais rápido à diretoria da empresa. Então isso fez com que as minhas ideias que eu trouxe lá de fora, né? Com a visão que eu tinha lá de fora, ajudasse aqui também a desenvolver coisas novas, né? Bacana. Sim. E para a empresa isso foi excelente, né? Trabalhei com inúmeros projetos para tudo em prol de fazer a empresa crescer em Portugal, né? E temos conseguido. Daniel, uma questão, que é a questão da documentação. Você saiu lá do Brasil, você disse que a Arlete não tinha documento, mas você tinha. Como é que foi isso? A minha bisavó era portuguesa. Ok, sim. E há um tempo atrás, lá em 2015, o meu irmão deu início ao processo de cidadania, né? Naquele momento era preciso que a minha avó tirasse, como a minha bisavó era portuguesa, era preciso que a minha avó tirasse, depois a minha mãe tirasse, e aí sim ele pôde tirar, e eu também naquela altura eu também já podia tirar. Depois de um tempo a lei mudou e o neto podia tirar. Exato, e foi bem quando eu fui fazer, só que a minha mãe já tinha feito. Só que isso fez o quê? Provocou uma corrida, né? Todo mundo começou a correr para tentar tirar a cidadania e estava muito... Isso é um processo que demoraria 6 meses, para mim demorou 1 ano e 2 meses, 1 ano e meio quase, né? E aí eu tirei, depois que eu tirei a cidadania, o Cadu também tirou, por ser filho, só que para a esposa é um pouco diferente, é mais demorado, né? Mais burocrático. Ela deu entrada. Isso é, quando nós viemos, eu e o Cadu já tínhamos o passaporte português, a Arlete
E já tinha cartão cidadão também, vocês dois? O cartão cidadão é que depois disso que você pode ter o passaporte. Sim, né? ok. Tá. A gente já tinha o cartão cidadão, então veio pra cá já com a documentação. Ela não tinha, mas já tinha todo o processo. Tinha dado a entrada e tive que mandar uma documentação aqui para Portugal para pedir a minha cidadania. Mandei fotos, mandei o cartão cidadão da família toda que já tinha para provar que eu tinha um vínculo, né, com Portugal. Aí mandei a documentação, tinha sido aprovado a minha cidadania, mas o processo da emissão do cartão foi demorado. Sim. E naquele momento parece que o CEF também estava ali com greve, alguma coisa assim, né? Coisa normal em Portugal, greve. Né? Então eu vim sem o cartão. Hoje teve greve aqui, né? Teve também teve na CP também. Tem um pessoal ali na porta fazendo greve. Foi hoje. Às vezes eu acho que eu tô na França, né? A França tá bonita. Mas tem muita greve. Até a escola, quanto tempo que nós falando do Cadu? Quanto tempo que ele ficou sem aula porque os professores estavam em greve? Lá também teve no Cadu? Na escola do Cadu? Na dele não, porque a dele como é bancada pelas empresas, é particular. É uma escola particular. Ele não paga, mas mas aí teve dos transportes, né? Aí atrapalha. É como se fosse. Não, ele também não, porque ele vai com. Ele vai com o ônibus da Volkswagen, que passa aqui em frente de casa. Mas eu lembro que quando teve uma greve de transporte, aí foram nas estações, né, fazer entrevista com os estudantes também. Os estudantes não tinha como voltar para casa. Não. No começo ele tentou, porque a escola dá essa oportunidade do ônibus da Volkswagen, né? Passar e pegar. Só que precisa provar que não consegue pegar o transporte público, né? Caramba. E ele tentou ir com o transporte público a primeira vez, só que era a altura das férias ainda escolares e as companhias. Reduzem. Não é que elas reduzem. Elas mandam mais ônibus, mais carro, para perto da praia, que sabem que tem mais movimento. Verdade, E aí passa menos ônibus aqui, acaba diminuir. Então ele teve muita dificuldade, chegava atrasado. E a escola é muito rigorosa. Chegou atrasado, perde nota. É uma escola muito boa, né? Então, mas isso muda. Agora voltando no tema da documentação, ela veio sem nada, mas já tinha a autorização. Sim, mas ela tinha um processo iniciado, né? Então não era. Sim, mas mesmo assim, o que eu fiz? Eu fui ela entrou no CEF para pedir que fosse agregada à família. Então naquele momento ela conseguiu, e foi muito rápido para ela conseguir a residência. Né? Para não ficar sem documento, temporária, né? Uma residência temporária. Até sair o cartão cidadão. Sim, acho que eles dão uma residência de 3 ou 5 anos, se eu não me engano. A dela era 5 anos. 5 anos e depois até esperar esse cartão. Aí demorou mais uns. A gente chegou em julho de 2019. Eu peguei o meu cartão cidadão em abril de 2020. Foi rápido. Foi rápido. Sim, foi rápido. Mas em dezembro de 2019, outubro ou dezembro, né? Você já estava com a residência. Já, foi bem rápido. Foi muito rápido. E você começou a trabalhar no lar depois de ter a residência? Não, foi antes de ter a documentação. Agora eu não sei como é que é, mas eu entrei no lar e eu ainda não tinha residência. Eu levei meu passaporte, os documentos que eu tinha. Mas a questão do documento, ela implica muito, porque por exemplo, a minha empresa, por exemplo, não contrata quem não tem residência ou não tem o cartão de cidadão. Sim, é claro. Também é uma área mais específica, né? É tipo a área da tecnologia também, é muito difícil você encontrar essas áreas mais qualificadas, né? Eu já cheguei a indicar pessoas muito qualificadas, né, que estavam vindo do Brasil e que eu conhecia e que assinavam embaixo do trabalho, que trabalhava bem. E essas pessoas não conseguiram. Foram até o RH e infelizmente é uma pessoa boa, mas eu não posso contratar. Que pena. Mas faz parte, né? Tanto é que abriu uma nova vaga e entraram em contato de novo com ela para ver se já estava com a documentação pronta, mas agora ela já está trabalhando em outro lugar. Mas aqui em Portugal? Em Portugal. Porque estava vindo para cá mesmo e foi uma indicação, falei, vale a pena. Sim. Só que o documento atrapalhou a situação. Uma coisa também, né, que para quem não sabe, Portugal não tem muita diferença salarial, né? Exato. E isso é uma questão que vem sendo muito falada aqui. Então, estão questionando até se vale a pena estudar.
Porque quem é formado... Mas eu vi uma reportagem dessa. Sim. Ou pós-graduado ganha salários muito próximos de quem não tem formação. Assim, a média salarial em Portugal, a média, né? Não quer dizer que todo mundo ganha, é 900 e poucos euros. Não, a média tá 1.400 euros em Lisboa. Mas em Lisboa, mas eu tô falando da média de Portugal. Por volta de 1.200, 1.300, aumentou. Portugal? Sim. Mas eu acho que mesmo assim vale a pena estudar, porque você pode não conseguir aqui, pode tentar em outro lugar, né? E também a questão de estudar é você poder escolher o que você quer fazer. Porque se você não tem a qualificação, você tem que trabalhar de qualquer coisa, serviços mais pesados, que trabalha final de semana. Se a pessoa tem uma qualificação, ela pode, mesmo que ela não ganhe muito mais, mas ela pode escolher o que ela quer fazer. Mas o que vale da profissão também, né? Por exemplo, se for na sua área, enfermeiro, um médico não tem muita essa opção, né? Não, mas já na minha área o que vale mais é a experiência. Quanto mais experiência você tem, mais você está qualificado para poder adquirir uma vaga melhor, né? Então, mas a experiência a pessoa não consegue adquirir se ela ganhar a oportunidade? Mas você pode trazer, no meu caso, por exemplo, eu trouxe a experiência de fora. Você está falando de uma pessoa que já vem... E vale, isso vale muito. O teu background, né, vale muito na vaga que você vai entrar. Então, por exemplo, no meu caso, a minha experiência que eu tinha no Brasil, na mesma área, valeu muito para eles aqui, porque trouxe uma nova forma de ver as coisas, né? Então, isso vale muito. Em qualquer empresa, com vagas mais qualificadas, eles vão... Ou seja, a experiência, então, que a pessoa tem no Brasil, ela ajuda a arrumar um trabalho aqui. Por exemplo, uma pessoa que é bancária no Brasil, facilita dela entrar num banco ou trabalhar na área financeira. Eu acho que sim, porque a gente teve o exemplo da nossa amiga, ela trabalhou um tempo com banco. Ela trabalhava lá no Brasil. E aqui ela conseguiu também. Sim, isso, por exemplo, eu lia muito, né, via muitos vídeos, até que a gente fala tanto do diploma no Brasil, né, que o diploma é importante. Aqui, para contratar numa vaga qualificada, não estou falando de áreas mais específicas como saúde, direito, né, mas sim, áreas mais qualificadas exigem que você só tenha experiência. Na verdade, eles pedem muito mais até experiência do que... E tem que comprovar, né? Tem que colocar lá o telefone da empresa, o nome da pessoa para procurar. Sim. Não, e mesmo dentro da própria empresa, por exemplo, eu me candidatei a umas vagas internas, você precisa falar com o teu chefe antes. Se você não falar para ele, estou me candidatando àquela vaga, você não pode se candidatar. Por causa da hierarquia, né? Tem que ser uma decisão mútua. A tua liderança tem que concordar com você poder ir para outra vaga. Ok. Faz sentido. Tem um pouco de lógica, né? Mais ou menos, né? Eu acho que é mais pra ele ficar sabendo o que tu tá querendo fazer, né? Constrangedor. Mas olha só, pensa lá. Você agora tem um cargo maior do que quando você chegou, certo? Sim. Você teve que ir lá pedir a... Não, nesse caso não, porque era dentro. Lógico, foi ele que porque o meu chefe já era o diretor. Tá né? bem. Foi dentro do mesmo departamento. Tá bem. Mas eu tô falando, por exemplo, a minha empresa é uma empresa global. A vaga que eu me candidatei era para trabalhar na Inglaterra. Tinha que falar com ele antes, tive que falar com ele e ele autorizar. Até o próprio RH daqui fez uma entrevista para ver se era mesmo meu perfil para poder me candidatar àquela vaga. Então, e se ele dissesse não, você não podia se candidatar a essa vaga. Então não é tão justo assim. Não, só é constrangedor. No Brasil isso é uma coisa comum, né? Super comum. É como se você estivesse expondo os seus planos, né? Para outras pessoas. Mas ele ou tá insatisfeito em estar ali. A gente que cria na nossa cabeça que mas se eu falar, ele vai achar que eu não quero ficar com ele, né? Mas isso eu não consegui lá, né? Então você já começa a ficar... Pra nossa cultura do Brasil isso é um pouco diferente, mas aqui é normal. Tem que se fazer isso. Olha, eu não sabia disso. Daniel, diz pra gente como é que foi a questão do arrendamento. Você disse que teve aqui alguma dificuldade, né, com o arrendamento. Vocês ficaram no primeiro momento na casa de alguém? Como é que foi isso? Não é fácil arrendar, né, alugar. Porque eles exigem muitas coisas, né? E a gente que tá vindo, é o que eu tinha comentado, você vem do Brasil pra cá, você é um Zé Ninguém, porque você não tem história aqui. É verdade. Mas é verdade. Porque você chega e me dá aí o teu IRS, me dá os seus documentos. Não tem nada. O meu IRS é do Brasil, serve? Não serve, né? O IRS é o imposto de renda daqui. Como é que quem chega aqui vai ter toda essa documentação, né? Sem contar a dificuldade também, porque a gente quando procurou, eu tava procurando mais perto de
onde era a minha empresa, depois que eles falaram que eu não tinha problema, que ia ter carro da empresa, que podia morar longe, eu falei, então vamos morar lá perto de onde morava o irmão dela, né? Só que aí começam a pedir um monte de documentação, desligar na cara quando vê que é brasileiro, porque o brasileiro que vinha pra cá antes ficava um tempo, saía do apartamento e deixava o apartamento no estado meio deplorável, né? Então o português começou a criar um pouco de bloqueios e preconceito por alugar para brasileiro. Então naquele momento nós encontramos um casal abençoado que já alugava para brasileiros e sabia das dificuldades, então já tinha um outro tratamento. Eles cobraram uma calção a mais, mas até aí tudo bem, né? A ideia era pagar uma média de 400 euros por mês, que a gente veio com essa ideia, que é conseguir uma casa por 400. Isso em 2019. Ok. Mas aí lá em 2019 nós conseguimos uma por 650. Era 750. 750. Nós pedimos um desconto. Puxado, hein? Só que aí a dona falou, tudo bem, a gente faz 650, mas tira a garagem. Então, eu parava o carro na rua. Até aí, melhor. Prefiro guardar sem no bolso, né? Era um T2. Mas pra vocês também tava ok, né? Tava ótimo. Mas eu digo assim, por ser um T2, 650 era meio puxado. Mas também o apartamento tinha tudo. Tinha frigorífico, tinha fogão, armários. A gente não precisou investir muita coisa pra... Mas você vem sem nada. Então essa semana, por exemplo, o Cadu dormiu algum tempo numa caminha daquelas de camping, praticamente. Montada. Por muito tempo e nunca reclamou, né? Depois de um tempo, agora a gente conseguiu comprar uma cama para ele. Então assim, é importante que o brasileiro que vem não venha com aquele negócio de vou resolver tudo de uma vez só, né? Não dá, não vai tem fazendo como. aos poucos, né? Porque as coisas vão se encaixando, né? Por exemplo, nessa casa tinha morado uma família brasileira. Então tinha 3 pratos, 3 copos. Tudo. Então o que a gente fez? Aí a gente comprou mais um copo, mais um prato para ficar com 4. Então, recebeu assim, uma visita, tinha alguma coisa a mais. Então assim, no começo a gente pensou em não ter luxo, não sair esbanjando, não comprar um monte de coisa, porque a ideia já era juntar uma grana para dar entrada numa casa, para sair desse aluguel. Mas isso é uma coisa importante, porque eu aprendi isso com meu irmão. Que quando ele foi pro Canadá, que eu comentei, ele comprou todos os móveis para casa e depois teve que desfazer de tudo que foi embora, né? Isso ele poderia lá, tem essa opção de alugar uma casa mobiliada, tem muito mais do que aqui, né? Sim. Só que ele não quis, ele falou, não, prefiro ter a minha, né? Com os meus móveis, tudo. Ele comprou e teve que se desfazer de tudo a preço de banana, praticamente. Sim, mas aqui em Portugal até tem aquela coisa do comprar as coisas usadas, né? Isso, e eu confesso que pra gente, quando nós chegamos, nós brasileiros não temos essa cultura, né, das coisas usadas. Pelo menos a gente não tinha. A gente também nunca tinha isso. Pra gente eu vou contar uma muito. história bem engraçada da questão de coisa usada. No nosso caso foi até pior. Como eu comecei já logo de cara a trabalhar no lar. Então, por exemplo, eu fiz amizade com uma senhora que a sogra dela faleceu, aí ela me deu o cobertor da falecida. E era assim. Era verão. Só que ia vir o inverno, a gente não tinha cobertor. É caro, né? Cobertor é caro. Até acostumar a dormir com o cobertor da mulher que morreu. Foi bem difícil. Sim, sim. Mas é assim, a gente fez esse esforço porque a gente estava na cabeça de sair desse aluguel, porque pagar essa renda tão alta, e hoje já é muito mais, né? Em 2019, 650. Não, já era relativamente um aluguel razoável em 2019. Hoje esse mesmo T2 aí pagaria uns 900 euros. À vontade. Então a gente tinha isso na cabeça, então nós não investimos em quase nada para casa, mas também em menos de um ano a gente saiu do aluguel e com a entrada da casa a gente conseguiu comprar o apartamento e sair da renda. Muito bom. E quando vem com esse objetivo, né? Programadinho, vamos ficar tanto tempo, a gente está levando esse dinheiro aqui, a gente sabe que é para dar a entrada. Foi o nosso caso também, então
E o que ajudou muito, eu acho, foi eu já começar a trabalhar de cara. Aceitar a primeira coisa que apareceu. Porque assim, não é um trabalho fácil trabalhar no lar, é um trabalho pesado. Em primeiro momento, eu pensei em não ir trabalhar no lar, porque na minha cabeça eu ia conseguir arrumar alguma outra coisa mais fácil. Mas eu poderia até ter arrumado alguma coisa, sei lá, no escritório, atendimento, porque eu tenho experiência na área comercial. Mas e se eu não arrumasse? Aí ia ficar se esperando, né, essa oportunidade de chegar e ela não chegar, assim. Ia ter só o salário dele, aí a gente nunca que ia conseguir juntar dinheiro. Os planos não iam dar certo, né? Porque só ia ter de uma parte ganhando e da outra fez não. Toda a diferença. Os dois estarem trabalhando desde o primeiro mês. É extremamente importante. Sim, o próprio português, né? Os jovens querem se casar logo para juntar rendas. Né? Então é muito. Aqui tem que ter. Tá? Viver sozinho aqui é difícil. Sim. Ou você ganha muito bem para viver sozinho, ou inevitavelmente vai morar no quarto. Acho que é isso, né? Tem mais alguma coisa? Não. Quero só agradecer a oportunidade, né, dessa entrevista, estar com vocês. A gente que agradece. É um prazer. Conseguir as pessoas aí, né? Não, mas olha, essa conversa estava prometida há muitos anos. O duro é que a gente fala demais, aí fica à vontade com vocês, então. Aí pronto. É bom que quanto mais fala, é melhor, né? Pessoal, Queria também até elogiar a iniciativa do canal, porque quem tá lá e que quer se planejar fica perdido, né? Não sabe o que fazer e pelo menos ouvir experiências, né? Experiências diferentes, né? Que é importante. Gente, assim, é a terceira, né? Quarta. Não, você não conta. Não, o Serginho. Não. Olha, o Serginho, o Thiago e a Aline e a Rebeca, eles quatro. É verdade. Sabe quanto São 4 famílias, né? 4 experiências diferentes. Totalmente assim, diferentes. Cada um com a sua história, como que veio, por quê. Tem seus motivos. Dificuldades com planos diferentes também. Sim, a nossa história ela já era uma coisa que tendia a dar certo porque nós já tínhamos documentação. Para quem não tem é outra. Muita gente não tem essa possibilidade. Sim, é verdade. Então a ideia mesmo é essa, trazer o pessoal aí para falar um pouquinho. Sim. A gente fala pouco, né? Bom, mas agradecer aí vocês por ter vindo aí. Olha, eu também só quero agradecer por vocês estarem aqui, né? É sempre bom receber amigos. É verdade. E a conversa flui, né? Quando são pessoas. Se assim, quiser indicar alguém. Se quiserem indicar depois alguém para participar do quadro. Tá bem, legal. Com certeza. Com certeza. Sim. Bom, esse foi mais um quadro do Vida de Imigrante aqui no nosso canal, né? Da família Matos. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, peço que deixe o like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho, compartilha, faz tudo aí para ajudar a gente. E agora desejo que você... Qualquer dúvida também, desculpa te contar, qualquer dúvida, quem quiser perguntar, manda a pergunta, a gente responde. Isso, obrigado. E agora desejo que você tenha uma excelente semana, que consiga realizar todos os seus sonhos e nos vemos nos próximos vídeos. Valeu!